minha gente, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que eu vivenciei na vida, né? Quando eu era uma garota, há muito, muito tempo atrás, né? Mas bota tempo nisso, mais de 50 anos atrás, né? Quando eu era uma menininha, eu tive um bonequinho chamado Feijãozinho. Talvez os antigos aqui, quem for mais antigo, teve Feijãozinho, né? E o Feijãozinho era uma gracinha, um bonequinho que tinha o corpo todo molinho, e a única coisa de borracha dele era a cabeça e as mãozinhas. Eu adorava brincar com o Feijãozinho, passava o dia inteiro brincando com o Feijãozinho. E eu me envolvia tanto com o Feijãozinho que eu nem precisava ficar com os amiguinhos. Sozinha mesmo eu já me divertia brincando com aquele bonequinho, né? Só que a vida foi passando, as coisas foram mudando, a realidade foi se tornando outra, e chegou um momento em que eu fui trabalhar no banco. E trabalhando no banco, eu não podia levar o Feijãozinho junto comigo, né? Ou não dava para eu falar para o Feijãozinho, olha, senta aqui na mesinha do escritório, né? Vamos fazer os contratos que o banco pede. A realidade era outra. Depois de um tempo, eu fui servir as Forças Armadas. Para quem não sabe, eu servi a Marinha. E quando eu servi a Marinha, eu também não podia levar o Feijãozinho para o quartel, né? Porque o Feijãozinho não ia conseguir marchar e fazer a ordem unida. A realidade era outra, não é? E passou mais um tempinho, eu resolvi fazer faculdade, estudar direito, né? E aí eu pensei, puxa, não dá para levar o Feijãozinho para sentar comigo nos bancos da faculdade para que ele se torne um advogado. A realidade era outra. E aí, eu hoje me vejo observando algumas coisas na sociedade e eu fico pensando, eu não estou conseguindo entender alguns comportamentos, né? A febre do momento agora é o bebê reborn, não é? O bebê reborn, mas ele é tão perfeitinho que parece até um ser humaninho, né? Ele é molinho também, né? Me remeteu ao Feijãozinho, mas nossa, o Feijãozinho está muito longe, né? De parecer o bebê reborn, mas parece mesmo uma criança. Eu acho, inclusive, que pode ser lúdico, pode ser educativo para uma criança brincar com o bebê reborn, porque ela vai ali, é tão próxima à realidade, que ela pode ser que ela desenvolva alguns cuidados com um ser humano verdadeiro, de carne e osso, né? Mas a questão é que há um volume muito considerável de adultos que estão adquirindo o bebê reborn, né? Estão comprando o bebê reborn. E, veja, há muitas pessoas que são colecionadores, né? Tem pessoas que colecionam carrinhos de metal, né? Existem homens adultos que colecionam carrinhos de metal. Tem gente que coleciona figurinha, tem gente que coleciona selo, né? Foi a época, né? Que se colecionava selo. Tem gente que coleciona bebê reborn, embora seja uma coleção bastante cara, né? Porque o valor de um bebê reborn é bastante caro. Até aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a pessoa querer colecionar e ter um bebê reborn. A questão está em que, a questão que se coloca é que uma parte muito grande desses adultos que possuem bebê reborn estão levando esses bonecos, né, de silicone e de borracha para passear no shopping, né, no carrinho de bebê, para jantar no restaurante com a família, para uma creche e, pasmem, até pleiteando atendimento hospitalar. Eu confesso que eu achei que era piada, mas não é, né? Não é. E o que é que isso tudo pode estar querendo nos indicar? Há algo de muito estranho acontecendo com a nossa sociedade e que a gente precisa avaliar, não é? Por certo que um bebê reborn, ele não dá trabalho, né? Ele não grita no shopping que quer as coisas, não é? Ele não se joga no chão porque ele está sendo contrariado, ele não é malcriado, ele não xinga, ele não arranja confusão com os amiguinhos na escola, até porque ele não vai para a escola, quer dizer, acho que agora vai, né? Mas ele não arranja confusão, né, na escola com os amiguinhos, ou seja, um bebê reborn, para todos os efeitos, não me dá problemas. Então eu começo a ter uma leve desconfiança de que as pessoas estão adquirindo o bebê reborn porque elas não estão conseguindo lidar com a realidade. Que a realidade nem sempre é das melhores,
né? Um bebê reborn, por exemplo, ele aceita o meu amor e o meu carinho, ele não me exclui, ele não me segrega, né? Ele não me desacata. Então, com um bebê reborn, eu não vou sofrer. Então, o que eu percebo é que a sociedade está cada vez mais com dificuldade de lidar com as questões da realidade. Vocês imaginam se eu, naquela ocasião, resolvesse pegar o feijãozinho, né, e levar, seja para o banco, seja para o quartel, seja para a faculdade, né? Alguns especialistas estão dizendo que isso está beirando a um transtorno dissociativo da realidade, que se assemelha ou seria um tipo de psicose. Eu não sou especialista, a gente tem um psiquiatra aqui, né, que pode me confirmar, mas me parece que tem algumas coisas aí que estão para além do afeto, né? Muitas pessoas falam, olha, não fale sobre isso, porque se tem gente que coleciona, você vai ficar mal. Mas a gente precisa falar, porque isso é um sintoma. É um sintoma de que as coisas não vão bem. Vejam que, por exemplo, há vídeos circulando na internet que mostram as crianças e a população da faixa de Gaza, na Palestina, desesperados, se pisoteando com panelas vazias, esperando ajuda humanitária, esfomeados, esganados de fome. Essa é uma realidade cruel. Então, porque é cruel, eu prefiro afastá-la do meu campo de visão e me voltar para uma questão fantasiosa, sonhadora, que é o que o bebê reborn pode representar, não é? Então, quando eu digo que é preciso que a gente pense sobre isso, né? Ainda sobre a questão de ser um transtorno, possivelmente, né? Possa chegar a um nível que possa se caracterizar como um tipo de psicose, eu quero fazer aqui um paralelo, né, sobre essa questão, que na minha época, da minha geração, quando a gente tinha comportamento exagerado, quando a gente era mal criado, né, quando a gente fazia, enfim, alguma coisa de errado, os nossos pais nos corrigiam, de uma maneira ou de outra, fosse chamando e conversando, fosse às vezes tirando um pozinho da bundinha, né, dando uns tapinhas na bundinha, mas os nossos pais nos corrigiam. Hoje, a geração atual, se a criança fizer alguma coisa nesse sentido, ele não é corrigido, ele recebe um diagnóstico. Ou ele tem TDAH, ou ele tem TOC, ou ele tem alguma coisa. E o que é pior, me perdoem, né, os profissionais da área, mas há uma promessa de que os remédios, as medicações de saúde mental vão resolver coisas que nem sempre seria necessário. Algumas situações, sim. Quando comportamentos e pensamentos são tão repetitivos, pode eventualmente causar aí algum processo químico, né, no cérebro que precise ser corrigido com alguma medicação. Mas nós estamos chegando num momento em que qualquer tipo de comportamento a gente resolve dar um remedinho, né, para ficar calminho, um remedinho para ficar esperto, um remedinho para não ter ansiedade, um remedinho para ter alegria, né? Por quê? Porque a gente não quer olhar para as questões de comportamento social, né? E isso é uma questão que está começando a extrapolar o limite do aceitável. Eu vi uma especialista falando hoje que um caso ou outro é uma situação individual. Quando isso começa a se proliferar, daqui a pouco está todo mundo em surto, né? Todo mundo repetindo. Há uma tendência, né, de determinadas situações virarem uma espécie de modinha e as pessoas continuarem repetindo esse comportamento. E aí a gente podia pensar, bom, e a religião pode fazer o que com isso? Né? Se isso é uma questão comportamental, se é uma questão talvez de saúde mental ou saúde psíquica, né, que seja psiquiátrica, o que a religião pode fazer? Bem, a religião nos convida a olhar para o nosso comportamento. A religião, pelo menos deveria, né, nos convidar a buscar o autoconhecimento, olhar para si, avaliar o que é que está acontecendo, né? Por que eu estou buscando determinadas saídas para coisas que eu não estou conseguindo lidar? Claro que eu estou falando daquelas religiosidades sérias, né? Não aquelas que prometem a salvação no sentido de que, olha, todos os seus problemas se acabaram, suas doenças acabaram, né?
promessas milagrosas que muitas vezes não ocorrem, né? E o que pode ser pior, né? Algumas chegam a enganar explicitamente as pessoas por conta de questões econômicas, financeiras, né? E a religiosidade, a proposta é que ela nos ajude a religar. Religião vem de religare. E eu não estou falando necessariamente de religar a Deus, mas religar ao sagrado que habita em nós, né? Para poder nos religar ao sagrado, é preciso que a gente esteja com a mente disposta a olhar para os nossos comportamentos, né? A reavaliar as nossas posturas, a conseguir, né, fazer um trabalho no sentido de pensar até onde eu estou fugindo da realidade. Por que eu estou buscando determinadas saídas para fugir da realidade? Por mais que ela possa ser cruel. Existe um pensador antigo, eu nem vou falar o nome, que vocês vão falar que eu sou comunista, era Marx, né? Marx disse o seguinte uma vez, que a religião era o ópio do povo. O que é ópio? Ópio é uma espécie de droga que causa, diminui a dor e gera uma sensação de prazer, né? Talvez ele esteja certo, né? A religiosidade, o ópio, quando ele é bem dosado, ele também diminui a dor das pessoas que estão em processo de questões de saúde. Estou olhando para ela porque ela é enfermeira, né? Não é porque ela usa ópio, né? Né, filha? Mas veja, depende da dosagem, né? É como um veneno, né? Quando que é veneno ou não? Depende da dosagem, né? Então, a religiosidade que nos faz resligar, nos religa a nossa essência espiritual, que proporciona com que a gente desenvolva virtudes e valores que nos traz felicidade, é o melhor caminho, é um dos caminhos, né? Então, hoje eu rogo ao mundo espiritual que ele proporcione a cada um que aqui está o reencontro com a sua própria realidade, com a sua realidade espiritual, né? E que essa realidade possa trazer para vocês saúde no campo mental, nas ideias, saúde nas emoções e saúde no corpo físico. Axé.